Voltamos, pessoal, então para a nossa aula sobre os profetas maiores. Hoje estudaremos o profeta Daniel, o último deles, o último desse bloco. Já dissemos que nada de pessoal com nenhum desses profetas, nem eles são maiores em estatura, e muito menos em conteúdo dele tem mais importância que os outros. Apenas eles foram mais prolixos, falaram mais, escreveram mais que os outros e ganham essa alcunha no ambiente teológico de profetas maiores. Também eles só são chamados assim no ambiente teológico. Fora disso, ninguém os chama de profeta maior, de profeta menor, ninguém sabe quem é o maior nem o menor. O importante é que saibamos o conteúdo. A história do que trata o livro de Daniel é interessante, muito interessante, porque ela trata de momentos difíceis do seu povo e em que circunstâncias aquele povo demonstrava a sua fé. A autoria é de Daniel, com base nas declarações explícitas feitas em suas páginas, no próprio texto do livro de Daniel, e os testemunhos de Jesus. Jesus se refere ao livro de Daniel, a profecia de Daniel por diversas vezes nos evangelhos. O ambiente histórico de Daniel e seus amigos foram levados para o exílio. A história que sabemos sobre os amigos de Daniel, jogados na fornalha e tal, mas foi no ano 605 a.C. Lá serviram a Nabucodonosor, na Babilônia. E, portanto, nós podemos classificá-lo ou denominar de profeta palaciano, porém exílico, vivenciou o exílio, viveu perseguição exílica. Tema: Daniel ele exorta o povo sempre que retrata Deus como rei soberano, ou seja, que nós não deveríamos ter outro rei soberano além de Deus, apesar de devermos obediência aos soberanos humanos. Então Deus era o Deus soberano do universo que controla o destino de todos. Essa é de fato o tema que Daniel trata com muita veemência, inclusive muito contundente os textos de Daniel e as posturas que toma de muita convicção. Forma literária: lendas da corte, que eram histórias fictícias que corriam nos corredores dos palácios lá da Babilônia. Daniel usa essas lendas para fazer comparações com as posturas do povo de Deus. Relatos biográficos também é uma outra forma literária. Durante o texto, quando o leitor se depara com ele, vai encontrar alguns desses relatos biográficos. Literatura apocalíptica, vai encontrar muita literatura apontando para o final dos tempos e para a vida futura, com certeza. Daniel é talvez o apocalipse do Velho Testamento, o mais apocalíptico do Velho Testamento. E é uma profecia genuína, profecia no sentido de apontar para o futuro e de mostrar a história do povo de Deus lá na frente. Toda profecia ela tem esse condão de apontar para o que ainda não aconteceu e com áreas de improbabilidade. Nada que acontece como semelhantemente aos que os adivinhadores ou ciganos fazem, que eles trabalham com as probabilidades, trabalham com aquilo que de fato tem tudo para ocorrer, então eles prognosticam no sentido de ganharem prestígio para ele e glórias para eles mesmos. Mas o livro de Daniel não, é uma profecia genuína porque não tem essa finalidade, mas sim de dizer o que Deus mandou dizer. E se não o fosse, não teria acontecido mais da metade das coisas que Daniel apontou já ocorreram. Deus de Daniel é o rei soberano do mundo e da história, o propósito teológico. O Deus de Daniel é o rei soberano do mundo e da história. O Deus de Daniel é o mesmo nosso Deus.
O outro propósito teológico é: Deus esmaga a oposição a seus planos, também da oposição, e estabelece seu reino sobre a terra. Ou seja, não adianta sublevação, nenhum contrário a Deus, porque Ele tem condição de vencer a todos. Ele tem condição de vencer a todos. Daniel demonstra isso com muita clareza nesta profecia. O valor ético e teológico do livro de Daniel é muito contundente também. A história desenvolve-se como parte dos planos de Deus e caminha em direção a alvos predeterminados por Deus. Então, a profecia de Daniel é mostrando que a história caminha dessa maneira, desenvolve-se dessa maneira. Ela vai acontecendo parte dos planos de Deus e caminha em direção a alvos predeterminados por Deus. Ainda que não pareça, ainda que circunstancialmente tenha muitas adversidades e alguém nem acredite que o plano de Deus se cumpra, cumpre-se-á. O livramento do seu povo oprimido, ele demonstra muito claramente na profecia desse livro que ele escreve para trazer alento ao povo. Aponta também para a ressurreição, tanto de Cristo quanto do povo de Deus, e aponta para o julgamento e o estabelecimento do reino eterno. Então é um apocalipse de fato, com essas três fases apocalípticas que nós temos esperança que ocorra. O povo de Deus não teria a esperança renovada se não se visse essas promessas exaradas na Bíblia através dos profetas, as bocas de Deus no Antigo Testamento. A mensagem de Daniel era como que de sobrevivência, mas dizendo assim: aguentem firme, porque com certeza venceremos. Então a mensagem de sobrevivência é pela esperança, fomentada pela esperança, alimentada pela esperança. Então sobreviver em meio às mudanças era um dos primeiros temas e alertas que Daniel nos traz. Ele mesmo mostrando através de profecias fáticas, fatos que ele vivenciou, mudança de reis, mostrando na frente que o Deus que ele serve é um Deus imutável, de tal modo que se alguém conheceu em algum momento, não pense que ele mudou, ele continua da mesma forma. Então, essa imutabilidade de Deus nos garante a permanência com Ele, porque se um dia você teve um contato com Deus ou uma notícia a respeito de ações de Deus, pois sim, Ele continua daquela mesma forma. Saiba que não há variação. Daniel, o sobrevivente. Por último, o livro traz esta narrativa, Daniel, o sobrevivente, e dando-nos esperança de sermos nós, de ser modelos para nós, de sermos nós também Daniéis, estimulando-nos a também sermos Daniéis para Deus, no meio do povo de Deus. Então foi esse o tema em resumo que Daniel tratou, e nós encerramos por aqui o bloco dos profetas maiores, prometendo a vocês que começaremos muito em breve os profetas menores, e não pensem que porque eles levam essa alcunha de profetas menores, o tempo ou a importância dos temas serão menores. E eles apenas escreveram coisas tão importantes quanto em menos páginas do que os profetas maiores. Deus nos abençoe.